Olá, meus queridos! Nesta aula, nós abordaremos os princípios que estão previstos no artigo 3º da nossa LDB. Esse é um assunto extremamente simples e que despenca em provas. E os examinadores gostam de fazer algumas peguinhas com alguns princípios que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu sou Fabiana Lagarto, sou professora de conhecimentos pedagógicos. Já adianto que nós temos 14 princípios até o momento da gravação deste vídeo. E alguns são muito cobrados em prova. As questões que abordam os princípios não são questões difíceis, não. Os examinadores costumam trocar algumas palavras, substituir palavras que estão nos princípios por seus antônimos, deixando a questão errada. Então eu vou mostrar para vocês, inclusive, aqueles princípios que são mais cobrados em provas de concurso. Vamos lá, então. O artigo 3º da nossa LDB fala assim: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então vamos lá para os princípios que estão previstos aí na nossa LDB. Então vamos lá. O primeiro princípio aqui fala de igualdade. Que princípio é esse? Qual é o princípio que fala de igualdade? O que vem à sua mente? O princípio é igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Os examinadores às vezes substituem a palavra igualdade por desigualdade. E aí o candidato faz a leitura rápida e não consegue encontrar o erro. Então, questões aqui relacionadas à nossa LDB, palavra por palavra, até o ponto final. Então, é igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Vamos lá. Liberdade. Qual é o princípio que fala da liberdade? É liberdade de quê? É liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Esse é um princípio que não tem muitos problemas em provas. Normalmente o examinador só leva o princípio da maneira como está. Vamos lá. E o pluralismo? O que vem à sua mente quando eu falo de pluralismo relacionado a princípios? É o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Aqui, o examinador, ele às vezes substitui a palavra pluralismo por unicidade, para deixar o item errado, ou por palavras que sejam antônimas aqui de pluralismo. Então, nós temos aí o pluralismo de ideias, que inclusive decorre aí da liberdade que nós temos de ensinar, aprender, pesquisar. E aqui o pluralismo de concepções pedagógicas, que são as propostas para a educação. Vamos lá para o próximo princípio, que diz respeito ao respeito e ao apreço. Olha só, o princípio é respeito à liberdade, olha a liberdade aparecendo novamente, e apreço à tolerância. Normalmente esse princípio não aparece com problemas, não. E ele não é tão cobrado em prova. O próximo princípio é da coexistência. Coexistência do quê? Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Porque no nosso país o ensino é livre à iniciativa privada, é claro, desde que atendidas determinadas condições. Então nós teremos instituições públicas e privadas. Vamos avançar. O próximo princípio, esse aqui cai bastante em prova, fala da gratuidade. É gratuidade do quê, meus queridos? Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. O que o examinador costuma fazer com esse princípio, que é muito cobrado em prova? Ele diz assim: gratuidade do ensino público e privado. Fica errado. Ou gratuidade do ensino em todas as escolas brasileiras. Errado, porque aqui é gratuidade do ensino público. Onde a nossa LDB traz o público, a questão também tem que trazer para você acertar. Então aqui é gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Esse aqui é um princípio que cai bastante. E a valorização? E aí, o que a nossa LDB, ela apresenta dois princípios aqui que dizem respeito à valorização. Primeiro aqui é a valorização do profissional da educação escolar, de vocês, do profissional da educação escolar. Esse é um princípio que normalmente não apresenta problema em provas. Agora, esse princípio aqui, meu povo, da gestão cai demais em prova. Meu Deus, como o examinador gosta aqui do princípio que fala da gestão democrática do ensino público, na forma desta lei, ou seja, na forma da LDB, e da legislação do sistema de ensino. Aqui, o que o examinador costuma fazer? Ele substitui a palavra público por privado, e fica assim: gestão democrática do ensino público e privado. Errada a questão. Ou ele substitui a palavra democrática por autocrática, por exemplo. Aí a questão fica errada. É gestão democrática do ensino público. Ou então o examinador fala assim: gestão democrática em todas as escolas brasileiras.
Fica errado, porque o princípio é gestão democrática do ensino público, na forma desta lei, da legislação do sistema de ensino. Depois nós abordaremos um pouco mais sobre a gestão democrática num outro vídeo, porque nós temos também a legislação do sistema de ensino. Então, o que você tem que saber aqui em relação a princípios, que é gestão democrática e é do ensino público. E aqui, o próximo princípio, garantia. O que vem à sua mente? O princípio é a garantia do padrão de qualidade. Por isso que nós temos aí padrão de qualidade nas nossas escolas, né? Infelizmente não temos, nem sempre temos a qualidade que os nossos alunos merecem, que a sociedade espera. Mas, enfim, o princípio é garantia do padrão de qualidade. Temos uma outra valorização aqui, meu povo. Que valorização é essa? Valorização da experiência extraescolar, a experiência que o aluno adquire fora da escola, tá certo? Às vezes esse princípio aparece aqui, o examinador fala assim, valorização apenas da experiência escolar. Aí fica errado, porque é valorização da experiência extraescolar. Então, aqui deste quadro, os princípios mais cobrados, aqui nós temos aqui o princípio que fala da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e o que trata da gestão democrática do ensino público. Atenção, aqui eu trouxe os princípios na ordem em que eles aparecem na LDB, mas vocês não precisam se preocupar com esses números aqui não. Vocês precisam se preocupar com o conteúdo de cada princípio. Vamos lá? Vinculação. O que nos diz aqui esse princípio? Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Nós vimos no vídeo anterior que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social, e aí isso aparece como princípio. Consideração. Que princípio é esse? Consideração com a diversidade étnico-racial. Eu já vi algumas questões em que o examinador substitui consideração por desconsideração. Por quê? Para induzir o candidato ao erro. A gente está acostumado a encontrar aqui consideração com a diversidade étnico-racial, porque é o princípio, e às vezes o candidato lê rápido e não vê e não consegue perceber que lá está escrito a desconsideração. Então, essas questões de princípio, vocês vão ficar atentos aí a cada uma das palavras. É consideração com a diversidade étnico-racial. Vamos considerar essa diversidade ao organizarmos aí o ensino. Temos uma outra garantia, é a garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Esse é um princípio relativamente recente e o examinador, já vi algumas provas em que o examinador, ele faz o seguinte, ele diz assim, garantia do direito à educação e aprendizagem restrita à educação básica ou até o fim do ensino fundamental. Fica errado, porque aqui é garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. E agora o nosso último princípio aqui é o respeito. Respeito ao quê? Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Então, aqui nós temos os 14 princípios que estão no artigo 3º da nossa LDB. Os examinadores, via de regra, eles não perguntam o que quer dizer cada princípio, não. O examinador traz o princípio e pergunta, é ou não é um princípio previsto na LDB? Vamos agora para os nossos exercícios. Vamos lá, então. A questão número 1 diz assim, o artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, relata que o ensino será ministrado com base em princípios. Não é um desses princípios, o disposto em, vamos lá, não é um princípio, vamos lá. Garantia do padrão de qualidade, temos esse princípio? Sim, isso aqui está correto. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais? Sim, temos esse princípio aqui, está correto. Consideração com a diversidade étnico-racial? Também, certíssimo. Letra D. Garantia do direito à educação e à aprendizagem em momento oportuno, de modo teórico, prático e valorativo. Não, meu povo, não temos isso aqui, não. O que é que diz o princípio que nós estudamos, ó? O princípio diz garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Então, está incorreta aqui. É a letra D que está incorreta. Letra D de diário oficial. E a letra E,
respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Então, aqui também está correto. Percebam, aqui o examinador queria apenas que você soubesse o nome dos princípios. E aqui trouxe um erro aqui relacionado à letra D. Vamos avançar. Questão de número 2 diz assim: em relação aos princípios da educação, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Garantia do padrão de qualidade é um princípio? Sim. Interesse público e eficiência? Não temos esse princípio. Transparência, equidade e prestação? Também não. Participação econômica e democrática? Errado. Condições para o acesso e permanência na escola até os 16 anos de idade? Não. O que nós temos é a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, aqui, a correta é a letra A de aprovados. Percebam, questão extremamente simples, agora recente. Vamos agora para a questão 3, diz assim: segundo o artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, o ensino será ministrado com base em 14 princípios. Atenção, meus queridos, eu já vi questões de prova em que o examinador pergunta quantos princípios nós temos. E, até o momento, nós temos 14 princípios. 2 desses princípios estão mencionados nos incisos a seguir. Então, vamos lá. É valorização da experiência. Que experiência é essa, meu povo? Da experiência extraescolar. E consideração com a diversidade, aqui não vai dar, diversidade étnico-racial. Então, vamos ficar aqui com a letra A. Valorização da experiência extraescolar e consideração com a diversidade étnico-racial. Aqui a letra B está errada, não é intraescolar, não é individualidade social, não é socioemocional, nem diversidade cultural. Também é errada a artística e unificação de ideias, nem aqui a democrática não completa aqui, e nem diversidade sociocultural. Então, vamos ficar aqui com a letra A, também de aprovados. Percebam, são questões simples, questões aqui sobre os princípios, questões que vocês não podem perder. E agora vamos para a nossa última questão. Diz assim: avalie, com base na Lei 9394/96, né, que é a nossa LDB, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, se o ensino será ministrado, entre outros, nos seguintes princípios. Então, vamos lá. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, certinho, ó, gratuidade no ensino público, do ensino público em estabelecimentos oficiais. 2. Valorização do profissional da educação escolar. Você é valorizado? Sim, ou então deveria. Então, é valorização do profissional da educação escolar. Valorização da experiência extraescolar, certinho. E consideração com a diversidade étnico-racial também. Tudo certinho aí, meu povo. Então, estão corretos os itens 1, 2, 3 e 4. Aqui, então, estão corretos. Aqui, então, é a letra E de endinheirados. Bom, meus queridos, esse aqui é um assunto simples que, se torçam para esse assunto estar na prova de vocês, para que vocês possam acertar, gabaritar as questões. Se você gostou dessa aula, deixe aqui o seu like, compartilhe com os amigos e, é claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até o nosso próximo encontro aí, que nós abordaremos outros tópicos da nossa LDB. Um grande abraço, meu povo.